Gilberto Melo e esse é o nosso curso Leitura Oracular com Moedas. Hoje eu vou ensinar para vocês o primeiro método, que é o método de uma moeda. É o mais básico e ele é muito legal porque ele é muito dinâmico, ele é muito prático e você pode utilizar no dia a dia. A sugestão que eu dou para vocês é já ir introduzindo esse método na vida de vocês. Quando a gente está estudando alguma coisa nova, é muito importante que a gente tire um tempo e se dedique, obviamente, àquele aprendizado. Então, você vai utilizar uma moeda. Toda vez que você for fazer a leitura de moedas, você vai passar na fumaça de um incenso para purificar, aquele objeto, já vai criando uma conexão energética com ele. E aí, o que você vai fazer? Você vai segurar ele com a sua mão direita, que é a sua mão de poder, vai levantar e vai dizer o seguinte, E aí, como eu já falei no último vídeo, você vai usar as suas palavras. Que eu seja um canal para o mundo espiritual, que a minha resposta seja atendida. Fecha. E aí, faz a sua pergunta em verbo ou em pensamento. Lembrando que é uma pergunta de sim ou não, tá? A gente usa sim, tá, pessoal? Aí deu coroa. Quando cai coroa, a resposta é não. Esse método, obviamente, ele só serve para leituras de sim ou não, perguntas mais diretas. Por exemplo, eu vou conseguir fazer a viagem que eu quero? Olha, a resposta deu cara, então sim. Então, esse método basicamente é isso. Cara não, cara sim, coroa não, Como a gente já tinha visualizado. Cara, a sua vontade. Coroa, a vontade do universo prevalecendo. Tá? Então, sim quando der cara, não quando der coroa. Básico, simples, mas muito legal. Se você já joga algum outro oráculo, Então, por exemplo, se você já faz a leitura de baralho cigano, a sugestão que eu dou é já ir introduzindo a leitura de moedas juntos, porque aí você não precisa já atender direto como um oraculista ali de moedas. Você pode estar primeiro utilizando, a leitura que você já tradicionalmente trabalha, tarô, búzios, bola de cristal, runas, E depois vai acrescentando ele até ganhar confiança nas moedas. Mas com o tempo eu tenho certeza que as moedas vão conquistar o seu coração, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Foi muito simples, mas é bem bacana. Vão treinando, vão testando, tá? Só uma última restrição, nunca faça 3 vezes a mesma pergunta para o oráculo, é desrespeitoso. Mas 2 vezes, se você quiser confirmar, isso sim é possível. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e até a próxima aula. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e hoje eu vou ensinar para vocês o método das 4 moedas. Esse método é um método já bem bacana, ele continua seguindo o padrão que a gente visualizou ali no método com uma moeda, porém agora ele vai nos dar um pouquinho mais de resposta, ele vai elaborar um pouco mais as questões, mas o princípio é o mesmo. Mais cara, positivo, mais coroa, negativo. Mais cara, aquilo que eu quero, aquilo que eu estou perguntando vai acontecer. Mais coroa, aquilo que eu quero não vai acontecer. Ou, no caso aqui, a gente vai ver, terá dificuldades para acontecer. Beleza? Então, o mesmo padrão que a gente aprendeu, você vai passar todas as moedas na fumaça do incenso, Vai oferecer ela para o sagrado, fazendo uma prece. Os ciganos normalmente invocam Sara Kali, mas aí fica a critério de vocês, tá? Da sua espiritualidade, da forma como você trabalha. Você vai colocar as mãos em concha, dessa forma, e vai lançar sobre ali, depois de ter feito a pergunta em verbo ou mentalmente, tá? É importante isso. Nós vamos ter algumas opções e eu vou falar para vocês aqui bem rápido o que cada opção significa. 4 caras, sim, certeza que aquilo vai acontecer, vai dar certo, caminhos abertos, aquilo é positivo para você, é uma coisa boa. Então, sim, o 4 caras é algo muito bom, tá? Se você estiver fazendo uma pergunta de sim ou não, é um sim muito grande. Se for uma análise de algo que é bom ou ruim, aquilo vai ser bom, aquilo vai dar certo, aquilo está aberto, aquilo assim,
aquilo é mamão com açúcar, como a gente fala aqui em Minas, né? Tá no jeito já de acontecer, tá nos seus caminhos. Então, por exemplo, eu e fulano vamos ter uma relação? 4, sim, total que vai, tá muito aberto. Minha vida amorosa, caiu 4 caras, tá tudo tranquilo, tá tudo bom. Caiu 3 caras. O que significa? Olha, a resposta continua sendo sim, mas você vai enfrentar algumas dificuldades, alguns obstáculos, algumas situações assim desagradáveis. Não tá tão aberto, por exemplo, como cai 4 moedas. Então, por exemplo, vida financeira, caiu 3 caras. Olha, prosperidade boa, tem ali algumas coisas, talvez alguma dívida, talvez algum plano que você fez que não dê tão certo, mas de modo geral é uma caída muito boa também. Só que aí ela já começa a denotar a existência de alguns problemas. É uma relação, por exemplo, caiu 3 caras e uma coroa. A relação tá boa, mas ainda tem alguns pontos que precisam ser melhorados, algumas questões ali que precisam ser trabalhadas. Existe algum aspecto negativo, não é 100%, é 75%. Caiu 2 caras e 2 coroas. Talvez, numa pergunta de sim ou não, talvez. Então já é diferente, por exemplo, do método de uma moeda que a gente tem ali talvez o sim ou não. Agora a gente já tem um talvez. Quando cai 2 caras e 2 coroas, muito provavelmente assim, talvez não dê certo. Apesar de ser uma coisa que há a possibilidade de dar certo, a pessoa vai ter que mudar, tá? Então a primeira coisa que você vai falar, caiu lá, Gilberto, minha empresa vai dar certo? Deu lá 2 caras e 2 coroas. Olha, sua empresa tem caminho, mas você vai ter que dar um pouquinho mais de atenção para ela. Há a possibilidade de fechar. E se você não fizer nada, ela vai fechar. Quando cai 2 caras, né, e 2 coroas, a propensão natural é ir para baixo. A não ser que a pessoa mude. E mudar é um processo difícil, você concorda comigo? Então, quando cai, olha, pode acontecer o que ela quer, né? Mas ela vai ter que dar mais atenção. Por exemplo, 2 caras para a relação. Vamos dar uma melhorada aí nessa relação, vamos dar um processo que pode ser que dê ruim lá na frente, tá? É 50%. Só que a tendência natural é de queda. Ninguém dá 100% de si. Então, a tendência é queda. Então, é provável que dê errado, tá? 1 cara e 3 coroas. Olha, vai começar a dar certo e vai desandar. Olha, tem algumas coisas boas, mas assim, não vai muito pra frente não. Tipo assim, aquela coisa assim, eu e fulano vai dar certo? Olha, no início até vai dar, mas depois vai desandar tudo. Sabe essa energia de desandar depois de ter uma coisinha positiva? Não vai dar certo, mas assim, vai te dar até a falsa ilusão que vai dar, porque começa bom. Quando ela descreve alguma coisa, ela descreve que algo começou bom e depois deu uma desandada, né? Isso é 1 cara e 3 coroas. Então a resposta é não, mas assim, tem alguma coisa boa que talvez vai mais te iludir do que te ajudar, tá? É importante você entender. E se der 4 caras, 4 coroas, é o oposto, né, de 4 caras. Não vai dar certo, algo muito ruim, caminhos fechados, sua vontade não prevalece, você vai se complicar, coisas ruins, coisas desagradáveis, tá? Então, basicamente, essas são as leituras. O oraculista, ele não pode se prender só a essas palavras-chave, ele tem que deixar ali a intuição dele aflorar. Existe um tripé que eu sempre falo, que é o contexto, a intuição e as moedas. Então, por exemplo, você tem que ver o que você sente naquele momento, o contexto que está sendo trabalhado. Talvez, por exemplo, lá deu 1 cara e 3 coroas analisando o passado de uma relação, onde ela começou muito boa e desandou. Então você tem que ver, eu estou analisando passado, presente, futuro, situação atual, isso vai modificar. E em cima dessas 4 caídas possíveis que eu falei para vocês vão ter que desenvolver o significado. Mas é bem prático, tá? O método que eu mais utilizo é esse, porque ele dá mais respostas, por exemplo, do que o método de uma moeda, né? E ao mesmo tempo, ele também tem uma certa profundidade, mas não deixa de ser prático, não deixa de ser ágil, não deixa de ser rápido, né? Tudo aquilo que é cigano tem essa energia de movimento, de rapidez, de velocidade. Mesmo o baralho cigano, ele é muito mais ágil, muito mais intuitivo que o tarô, por exemplo. E aí o jogo cigano, como o jogo de dados, o jogo de moedas, é um jogo dinâmico. Por isso que é legal de aprender, porque não é aquela coisa muito decorada, né?
É uma coisa muito intuitiva e principalmente ali com métodos práticos como esse que a gente aprendeu nessa aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, né, pode me consultar. Lá na apostila também eu ensino esse mesmo método. Espero que vocês tenham aprendido aí, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e até a próxima aula. Tchau, tchau!